Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Eu sou o pastor Altemar Oliveira com mais um vídeo aqui para o nosso canal. E como já é de praxe, já vou pedir para você que está chegando agora, que não conhece ainda o nosso conteúdo, já se inscreve no canal, já ativa o sininho para você não perder nenhum conteúdo novo. Nós temos vídeo aqui todos os dias com muito conteúdo cristão para abençoar a sua vida, tá bom? Se você gostou do vídeo, também curte, comenta, compartilha, envie esse conteúdo para mais pessoas, tá? E hoje eu vou responder uma pergunta que foi feita lá na minha caixinha de perguntas no Instagram, tá? Eu tô sempre abrindo toda semana uma caixinha de perguntas lá no Instagram. E as perguntas mais relevantes eu respondo por aqui, tá? Algumas eu respondo direto lá no Stories. E as mais relevantes, as perguntas mais... Todas são relevantes. Mas as perguntas mais complexas eu faço um vídeo e respondo por aqui, ok? E a pergunta de hoje foi uma pergunta bem difícil mesmo. Eu vou abrir aqui, ó, a pergunta. Deixa eu abrir a minha caixinha de perguntas aqui. A pergunta é a seguinte. Há possibilidade de estar no céu um cristão que faz isso? É uma pergunta bem delicada e bem complicadinha, né? Mas também é uma pergunta muito importante. É uma pergunta importantíssima e eu vou tentar responder aqui, né? Com base na palavra de Deus. Vou tentar ser o mais breve possível também, porque é um assunto muito delicado, né? Mas, bom, primeiro a gente precisa entender algumas coisas que são muito importantes aqui para a gente analisar o pano de fundo, porque cada caso é um caso, né? A gente precisa esclarecer algumas dúvidas. A primeira dúvida que a gente precisa esclarecer é: o cristão, ele pode cometer o suicídio? Pode? Quem comete esse tipo de ato perde a salvação? Essas são as duas principais dúvidas, essas são as duas principais perguntas que as pessoas fazem e que nós também temos, né? São dúvidas muito recorrentes no nosso meio. Agora, a gente precisa, antes de entender isso, definir que esse ato, eu não vou falar aqui o nome por causa do alcance, esse ato significa tirar a sua própria vida, né? É matar a si mesmo. Então, é algo que na palavra de Deus, a Bíblia lá nos deixa claro, deixa explícito, né? O mandamento não matarás. Então, quando eu resolvo tirar a minha própria vida, eu estou cometendo esse pecado, que é o pecado do assassinato, né? Matar, tirar uma vida. A vida foi dada por Deus e somente Deus pode tirar a vida de alguém, tá? Mas vamos tentar amadurecer essa ideia para a gente tentar chegar num consenso comum. É claro que existem diversas opiniões, diversos pontos de vista, e eu não estou aqui para impor a minha verdade, aquilo que eu acredito, mas eu estou aqui para tentar ajudar e esclarecer algumas coisas, alguns pontos. Tá? Eu tenho uma linha teológica reformada, então eu vou por um lado. Alguns outros irmãos vão ir por outro lado e está tudo certo, tá bom? Bom, a gente precisa entender quais são as causas mais comuns que podem levar o cristão ou uma pessoa a cometer tal ato, porque esse ato, na minha opinião, na minha visão, é um ato extremo da pessoa, né? É o ápice que a pessoa consegue chegar, né? Tá sofrendo pressão por todos os lados, tá com algum problema na vida e acaba cometendo esse ato. Então, quais são as causas mais comuns que levam o cristão ou que leva a pessoa a cometer esse tipo de coisa? Bom, a primeira coisa é o estado emocional abalado por fatores fortemente estressantes, por exemplo, como depressão profunda. A pessoa passou por uma situação muito pesada e ela acabou entrando numa depressão profunda. Essa pessoa pode estar com um problema mental, né, uma enfermidade mental, um problema na mente, um transtorno psicológico, né? Essa pessoa que chega a fazer isso, ela pode estar com a autoimagem baixa, ou a autoestima, ela se olha e se acha um nada, ela se acha um zero à esquerda, ela acha que não tem valor e por isso ela prefere dar cabo da sua própria vida. Uma outra causa também disso que acontece, eu estou evitando falar o nome por causa do alcance aqui, tá? Mas uma outra coisa que pode desencadear a esse ato é o desespero, ou seja, a falta de esperança, a falta de perspectiva positiva, a falta de perspectiva de vida.
Então, quando a pessoa entra num sistema de desespero, de transtorno mental, de um problema, de depressão profunda, ela perde a esperança da vida e ela prefere acabar com a sua vida, porque ela vai, na cabeça dela, ela está acabando com aquele sofrimento, ela está dando fim àquilo que começou a incomodá-la, né? Então, algumas causas comuns são essas, são o estado mental abalado, né? O episódio de depressão profunda, enfermidades mentais, transtornos mentais, problemas realmente mentais, autoimagem baixa e depressão ou desespero com a falta de esperança e de perspectiva de vida. Bom, agora, as dúvidas mais recorrentes que nós temos e que foi a pergunta, se nós podemos encontrar um cristão que cometeu tal ato lá no céu. Bom, no sentido de ter autorização para isso, né? O cristão, ele pode cometer esse ato? Ele tem autorização para tal ato? Ele pode fazer isso? Bom, a resposta bíblica é clara, irmãos. Não, o cristão não pode fazer isso. O cristão não deve fazer isso. Isso é um pecado grave, tá? É um pecado contra Deus. É assassinato, como eu disse aqui, né? Está lá nos mandamentos, lá em Êxodo capítulo 20, nos 10 mandamentos, está lá. Não matarás. E se está dizendo não matarás, então é um pecado que Deus condena, você tirar a própria vida. Existem também alguns casos de suicídio na Bíblia que nós podemos olhar. Eu tenho aqui uma colinha, por exemplo, Abimeleque, em Juízes capítulo 9, versículo 54, Saul, em 1 Samuel 31:4, o escudeiro de Saul, Aitofel, em Samuel, Zinri, eu vou deixar todos os versículos aqui na descrição, tá? E o caso mais conhecido é o de Judas, que, né, a Bíblia diz que ele foi, né, se enforcar. Então, algumas pessoas na Bíblia cometeram suicídios. Alguns também vai dizer que Sansão também cometeu suicídio, né? E Sansão é o caso clássico de um cara que tirou a sua própria vida e matou mais algumas pessoas e está dentro da galeria dos heróis da fé. Então, é um assunto um pouco complexo, é um assunto muito complexo, e por isso eu estou dando esse pano de fundo aqui para a gente começar a compreender sobre isso. Agora, a dúvida é, quem comete esse ato perde a salvação? Bom, eu vou mostrar aqui alguns posicionamentos e, por fim, eu vou tecer a minha visão sobre o assunto. Bom, o primeiro posicionamento é que todo aquele que comete esse pecado, sob qualquer circunstância, vai direto para o inferno, que é a posição tradicional do catolicismo romano, por exemplo, e também da igreja pentecostal e da igreja do pensamento arminiano, né? A pessoa cometeu esse ato, ela vai direto para o inferno, ela não tem perdão, ela é condenada, ela se suicidou, ela vai para o inferno, porque segundo, né, essa visão, vai dizer assim, a pessoa ela tirou sua própria vida e não houve tempo de arrependimento, então ela vai para o inferno, ela não tem salvação. Essa é a primeira visão, né? A segunda visão é que o cristão, de fato, verdadeiro, nunca chega a cometer esse ato, porque Deus impediria, né? Essa é uma outra visão, né? Que o cristão verdadeiro, ele não cometeria esse ato. Se a pessoa cometeu esse ato, é porque ela ainda não era cristã de fato. Ela poderia estar numa igreja, ela poderia estar numa denominação, ela poderia estar começando a caminhar, mas ela ainda não era de fato uma cristã verdadeira, ela não era de fato uma pessoa convertida, tá? Essa é a segunda visão. A terceira visão é que um cristão pode sim chegar a cometer este ato, mas perderá sua salvação, né? Que é muito parecida com a de cima, com a primeira, né? A primeira é todo mundo que comete suicídio, acontece isso. Aqui o cristão que comete isso, que comete o suicídio, ele perderá de fato a sua salvação. E a terceira posição, a quarta posição, é que um cristão pode chegar a cometer isso sem que necessariamente perca a sua salvação. E essa é a visão mais alinhada à teologia reformada, à teologia calvinista, né? Então, a gente precisa primeiro, antes de definir quem vai para o céu e quem não vai, precisamos entender a salvação. A doutrina da salvação é a soteriologia. Então a gente precisa entender de soteriologia
para depois entender quem é que pode ou não perder a salvação, se é que a salvação pode ser perdida. Então, antes da conversão, a pessoa ela está perdida no reino das trevas, né? Nós vivíamos em trevas e agora, quando Jesus nos resgata, nós saímos das trevas e somos colocados no reino de luz, no reino da maravilhosa luz. Ou seja, o Espírito Santo vai ao encontro desta pessoa que foi eleita, chamada, foi predestinada antes da fundação do mundo e a converte do pecado, da justiça e também do juízo. Isso nós temos em João capítulo 16, versículo 8. Então, o Espírito Santo aplica nesta pessoa a obra redentora de Cristo. Então, essa pessoa que foi resgatada, ela é justificada, adotada e santificada como filha de Deus, né? Então agora ela passou do reino das trevas para o reino da luz e agora esta pessoa é justificada, né, como filha de Deus. Toda a obra e todo o mérito dessa salvação está em Deus, está na Trindade. Deus envia o seu filho morre na cruz, opera o processo de salvação e agora o Espírito Santo faz a obra regeneradora, né? Então, toda a obra da salvação está ligada 100% exclusivamente a Deus e não a mim. Eu não tenho parte nenhuma da salvação. A única parte, eu costumo dizer que a única parte que eu tenho na salvação é eu contribuir como? Sendo pecador, mais nada, né? Então agora, esta pessoa que foi predestinada, eleita, salva, resgatada das trevas para a luz, agora ela está no reino de Deus. Ela é uma pessoa salva. Ela se torna uma pessoa salva a partir do momento que Deus, que Jesus, que o Espírito Santo, que a Trindade completa essa obra salvífica na vida dela. Certo? Então, agora, entendendo isso, entendendo que a salvação, ela não tem mérito humano, não tem esforço humano, eu não tenho que fazer nada para ser salvo, que a salvação é monergista, ela vem direto de Deus, é Deus agindo totalmente e plenamente a favor do homem, então eu não posso fazer nada para ser salvo. Nada que eu faça impressiona a Deus no sentido de salvação. E o contrário, o oposto também é verdadeiro. Nada que eu faça de mal vai também impressionar a Deus no sentido de me mandar para o inferno, porque uma vez que Deus me resgatou, uma vez que Deus me chamou, uma vez que Deus me tirou das trevas, agora eu sou justificado, salvo, eleito e agora eu caminho para a eterna salvação em Cristo Jesus. Ou seja, a pergunta que muitos fazem, quem é salvo? Perde ou não perde a salvação? Porque aí a gente vai conseguir entender muitas coisas aqui, né? Bom, muitos acreditam, como eu já mencionei antes, que este pecado exclusivo cometido no último momento da vida não proveu oportunidade para o arrependimento, né? É isso que eu estou dizendo aqui. E é isso que termina roubando-lhe a salvação ao cometer tal ato. Ou seja, se eu resolvo dar cabo da minha vida, talvez eu não tenha a oportunidade do último minuto de arrependimento. E aí, segundo esta ideia, eu posso perder a minha salvação, né? Então, o que acontece? O que aconteceria se você morresse nesse exato momento? Você acha que morreria livre do pecado? Essa é a pergunta. Você que defende essa linha, se você morresse agora, você morreria livre do pecado ou você já levantou da sua cama cometendo pecado, pensamento, em atos? Ou seja, esse argumento não pode ser um argumento plausível, porque ninguém, né, no sentido comum, né, ou no geral, está esperando morrer. Ninguém acorda de manhã falando assim, daqui a pouco eu vou morrer, então eu já vou me arrepender dos meus pecados e pedir perdão. Não, a morte é repentina, ela chega. E aí a pergunta é, quem é que, morrendo agora, teria a última chance de se arrepender do pecado que cometeu há um minuto atrás? Ninguém. Ou seja, nós vivemos pela graça de Deus.
A nossa vida é graça de Deus. A nossa morte também é graça de Deus. Então, essa resposta para essa pergunta é claro que é evidente, né? Não, ninguém morre sem pecado, porque não há nenhum instante em nossas vidas em que o ser humano está completamente livre do pecado. Não existe. Então, esse argumento de que a pessoa que tira sua própria vida perde a salvação porque ela não teve a oportunidade de se arrepender, cai por terra no momento em que eu, como um homem que sou falho, pecador, peco e no momento seguinte eu morro. Você entende? Você consegue compreender essa ideia? Então, a visão teológica reformada que eu creio e que eu defendo e eu respeito a sua posição se for contrária, é que quem foi salvo de fato por Deus não perde a salvação. O crente que foi resgatado do inferno, foi resgatado das trevas, essa pessoa jamais perde a salvação. Quando Cristo morreu na cruz, ele pagou por nossos pecados. E preste atenção, passados, presentes e também futuros. Ou seja, o mesmo sacrifício que cobre os pecados que permanecerão conosco até o momento da nossa morte é o que cobrirá o pecado de, por exemplo, um suicídio. Não existe na Bíblia nenhum texto dizendo assim: este pecado aqui exclusivo é o pecado que não há perdão. Só existe um pecado que não há salvação, e nós sabemos que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, né? E ainda há algumas controvérsias de alguns teólogos para saber o que de fato é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Se você quiser um vídeo sobre esse assunto também, eu já vou falar para você comentar aqui. Quer um vídeo sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo? Comenta aqui. Se tiver bastante comentário, a gente faz um vídeo, tá? Então, quem é salvo não perde a salvação. O cristão que foi salvo tem o que nós chamamos de segurança da salvação. Pastor, então agora eu vou continuar pecando porque eu sei que eu não vou para o inferno? Não, de fato não. Aquele que é resgatado da sua vã maneira de viver, agora ele tem uma vida voltada para a causa do reino e ele vive para Deus. Não quer dizer que essa pessoa não mais pecará. Não, ela continuará sendo pecadora. Mas ela agora é justificada por Deus e ela não vive mais pelo pecado. Ela vive pela graça do Evangelho. A palavra de Deus ela é clara lá em Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39. Que diz assim: porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem mesmo um pecado que eu cometi, né? Ah, mas a Bíblia diz que os nossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Sim, mas quando Jesus vem e morre na cruz, ele faz o elo de ligação. E agora, Deus, ele olha para nós e vê Cristo, vê o sangue de Jesus, vê o sangue do Cordeiro. Então, nós estamos debaixo deste sangue, nós estamos debaixo desse sacrifício, nós vivemos hoje pela graça de Deus. Ok? Então, a palavra de Deus é clara. Nada, nem morte, nem vida, nem anjo, nem principado, nem potestade, nem coisa do presente, nem do passado, nem do futuro, nem poderes, nem nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Então, para a gente finalizar esse vídeo aqui, para ele não ficar tão longo, se o cristão é capaz de cometer qualquer tipo de pecado, por que não pensar pela lógica ou conceber que ele também poderia cometer este pecado aí específico, né? Se estabelecemos que o sangue de Cristo é capaz de perdoar todo pecado, ele não cobriria também esse? Essa é a pergunta. Se o sacrifício na cruz nos tornou perfeito para sempre, conforme Hebreus capítulo 7, versículo 28, não seria isso suficiente para afirmarmos que nenhum pecado rouba a nossa salvação? Só estou fazendo perguntas. Se não somos Deus e não temos nenhuma maneira de medir a conversão interior do ser humano, poderíamos afirmar categoricamente que alguém que deu testemunho de cristão durante sua vida, ao cometer o ato de suicídio, realmente não era um cristão? Não dá para saber. Não dá para saber.
Então, é um assunto complexo, né? É um assunto muito difícil. Continua. O ser humano é totalmente depravado. Nós entendemos que nós somos totalmente depravados e em nós não há bem algum, como o apóstolo Paulo diz, em mim, na minha carne, não habita bem algum, porque o bem que eu quero fazer, isso eu não consigo. Mas o mal que não quero, isso eu faço naturalmente. Porém, nós, cristãos, fomos regenerados. Porém, continuamos, mesmo sendo regenerados, com a capacidade de cometer qualquer tipo de pecado, com exceção daquele pecado que nós chamamos de pecado imperdoável, que é o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Este pecado, aquele que foi de fato salvo, eleito, não comete mais. Mas todos os outros pecados nós estamos vulneráveis, estamos sujeitos a pecar, né? Então, nós precisamos entender isso, que nós não somos os santarrões, nós estamos sujeitos ao pecado, né? Então, é importante que só existe um pecado que não tem perdão e que não tem salvação, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário perdoou todos os nossos pecados. Se você hoje está se martirizando porque você cometeu um pecado, não importa qual seja, esse aqui é só mais um. Não importa qual seja, não importa. O sacrifício de Cristo na cruz perdoou todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros. Ok? Ok? Entendidos? Você pode ler Colossenses capítulo 2 e 13, capítulo Hebreus 10, 11 também, tá tudo lá, tá bom? Você entende que o sacrifício de Cristo na cruz já perdoou todos os teus pecados, todos os nossos pecados? Então, não há poder nas trevas, não há poder no pecado que tire a salvação do cristão. Não existe, tá? Não existe. Não sei se eu consegui responder bem essa pergunta, mas eu espero ter respondido, tá? E para a gente concluir isso aqui, assim como Jó, Moisés, Elias e Jeremias, e os cristãos podem ficar em depressão, podem se deprimir, tanto a ponto de querer morrer. No entanto, preste atenção, o ato de tirar a própria vida é um erro, tá? Eu não estou defendendo isso aqui, pelo amor de Deus, isso é um pecado, irmão. É um erro. Nós não temos o direito de tirar a nossa vida e nem a vida de ninguém, tá? Individualmente, nós devemos buscar uma vida cristã e desfrutar da graça de Deus no ponto tal que supra essas deficiências em nossa vida, né? Individualmente falando, você precisa buscar a Deus. Se você está passando por algum quadro que você deseja dar cabo da sua vida, que você deseja não viver mais por qualquer motivo, eu estou falando individualmente agora com você, que está passando por esse quadro. Comece a buscar ao Senhor em oração, comece a buscar a Deus, comece a buscar suprir essa sua necessidade em Deus, no Espírito Santo, nas coisas de Deus. Comece a se alegrar no Senhor, porque o Senhor, Ele tem vida, e Ele tem vida em abundância para você, tá? Não pense em dar cabo da sua vida, não pense em parar, não pense em desistir agora. Você está muito próximo da tua bênção, da tua vitória. Não pare por agora. E coletivamente, busque ajuda dos irmãos, busque ajuda na igreja, busque ajuda de pessoas preparadas, qualificadas, de profissionais que possam, de fato, te ajudar a sair dessa situação. Nós, como cristãos, estamos sujeitos à depressão, à ansiedade, a todo tipo de problema e de enfermidade, irmãos. O que nós precisamos fazer é ligarmos em Deus, buscar ao Senhor, tirar esses pensamentos da cabeça e, se necessário, busque ajuda profissional, busque uma ajuda médica e não deixe que esse mal vença a sua vida. Não deixe que esse mal dê cabo da sua vida, tá? Eu acredito que eu consegui sintetizar bem aqui a ideia desse assunto, que é um assunto muito complexo, e nós podemos trazer até um vídeo mais completo. Eu fiz só um rascunho, um pequeno esboço para você entender, tá bom? Então, busque
ajuda profissional, busque ajuda espiritual, busque ajuda pastoral, busque ajuda espiritual, porque Deus, ele tem vida, e ele tem vida em abundância para você, tá bom? Fica na paz do Senhor Jesus, um grande beijo. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like. E corre lá e me segue também. Eu vou deixar aqui o @ no Instagram e você pode sempre mandar perguntas lá. Tem a caixinha de perguntas, você pode abrir a caixinha e eu te respondo. Tá bom? Fica na paz do Senhor, um grande beijo.